Uma gangue amarrou uma mulher negra a uma árvore. Um telefonema depois, seu marido das forças Delta chegou. Quando o perigo se aproxima dos que amamos, não há limites para o que faremos para protegê-los. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol castigava Red Creek naquela tarde de verão, criando ondas de calor que dançavam sobre o asfalto rachado. Maia Oliveira ajeitou o crachá no uniforme enquanto se despedia dos colegas na porta do hospital municipal. 16 horas de plantão haviam deixado marcas de cansaço em seu rosto, mas a enfermeira mantinha aquela postura digna que todos reconheciam. Seu turno duplo finalmente terminara e tudo o que desejava era chegar em casa, onde Caleb a esperava. A estrada de terra que servia como atalho para o bairro residencial estava deserta, como sempre, àquela hora. Maia caminhava com passos firmes, pensando no banho quente que tomaria em breve, quando notou um veículo preto desacelerando logo atrás. Antes que pudesse reagir, 4 homens encapuzados saltaram do automóvel. O maior deles a agarrou pelo braço com força brutal. Você não deveria ter falado nada, enfermeira, rosnou um deles, enquanto os outros riam. Maia tentou lutar, mas suas pernas foram varridas do chão. Ela sentiu o impacto da queda e o gosto metálico de sangue na boca. Arrastaram-na para dentro do bosque, onde os pinheiros altos bloqueavam qualquer visão da estrada. Suas unhas cavaram sulcos na terra enquanto tentava resistir, mas era inútil contra 4 agressores. Os Reapers mandam lembranças, disse outro homem, amarrando suas mãos atrás de uma árvore robusta com uma corda áspera que cortava sua pele. Isso é para você aprender a não se meter onde não é chamada. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição invadia suas narinas enquanto a poeira levantada pela luta se assentava em seu rosto suado. Maia reconheceu o símbolo nos anéis que 2 deles usavam. Os Reapers de Red Creek, a gangue que controlava o tráfico de drogas na região e que, segundo rumores, tinha conexões com autoridades locais. Ninguém vai te encontrar aqui, zombou o mais baixo deles, cuspindo próximo aos seus pés. E se encontrarem, será tarde demais. Eles riram, um riso frio e cruel, que ecoou entre as árvores. Maia observou o quarteto se afastar, suas silhuetas desaparecendo entre a vegetação densa. O sol, filtrado pelas copas das árvores, criava padrões de luz e sombra sobre seu corpo imobilizado. Seus olhos ardiam com lágrimas de raiva, não de medo. A enfermeira testou as amarras, sentindo a corda arranhar ainda mais seus pulsos. Estava firmemente presa, sem chance de escapar por conta própria. Os sons da floresta pareciam amplificados, o canto distante de pássaros, o farfalhar das folhas, o zumbido ocasional de insetos. Mas nenhum som de pessoas, nenhuma chance de socorro imediato. Enquanto a tarde avançava, Maia respirou fundo, tentando manter a calma. Eles não sabiam que ela nunca estava realmente sozinha. Não sabiam sobre o anel em seu dedo, nem sobre o homem que viria por ela. Não sabiam que haviam cometido o pior erro de suas vidas. O ar parecia pesar toneladas nos pulmões de Maia Oliveira. Amarrada àquela árvore, cada segundo se estendia como uma eternidade dolorosa. Seu coração batia descompassado, mas algo dentro dela se recusava a ceder ao pânico. Fechou os olhos com força, tentando afastar o cheiro de terra úmida e o som distante dos Reapers se afastando no veículo. Resista em silêncio, minha filha. O mundo ouve quem espera. A voz de sua avó ecoou em sua mente, trazendo um fio de calma em meio ao caos. Maia respirou fundo, sentindo o metal frio do anel de emergência apertado contra seu dedo. Aquele pequeno objeto, presente de aniversário de Caleb, agora representava sua única esperança. Com as mãos presas atrás do tronco,
A enfermeira contorceu os dedos dolorosamente até conseguir pressionar o minúsculo botão embutido na joia. Um gesto simples, quase imperceptível, mas que carregava o peso de sua sobrevivência. Não havia confirmação, nenhum sinal de que o alerta tinha sido enviado, apenas a fé de que a tecnologia não falharia justamente agora. A quilômetros dali, Caleb Oliveira estava terminando de organizar equipamentos em sua oficina quando o celular vibrou com um alerta vermelho. O ex-operador da Força Delta reconheceu imediatamente o código de emergência. O sangue gelou em suas veias, enquanto a localização de Maia piscava na tela do dispositivo. Maia, sussurrou, a garganta subitamente seca. Em segundos, Caleb estava em movimento. Seus anos de treinamento militar assumiram o controle, transformando o medo em ação metódica. Pegou as chaves do carro com mãos que não tremiam, embora seu interior fosse pura tempestade. Verificou rapidamente a arma que guardava no cofre e a colocou sob o banco do motorista. No caminho para o veículo, imagens de Maia invadiam sua mente. Seu sorriso ao sair para o trabalho naquela manhã, o beijo apressado de despedida, deveria ter insistido para buscá-la no hospital, deveria ter sido mais cuidadoso. Ao ligar o motor, Caleb sabia que aquele momento mudaria tudo. Não era apenas sua esposa em perigo, era o início de um confronto que há muito se desenhava nas sombras de Red Creek. A cidade que escolheram para reconstruir suas vidas agora mostrava sua face mais obscura. "Estou indo", murmurou para si mesmo, como uma promessa solene enquanto o automóvel acelerava pela estrada. O GPS indicava que Maia estava no bosque próximo à estrada de terra. Um local isolado, perfeito para quem não quer testemunhas. O que os Reapers não sabiam é que haviam acabado de despertar um adversário que não conhecia limites quando se tratava de proteger quem amava. E enquanto dirigia, Caleb fazia uma promessa silenciosa. Red Creek nunca mais seria a mesma depois deste dia. O asfalto rachado da estrada rural parecia derreter sob o sol escaldante enquanto Caleb Oliveira acelerava seu veículo. Os pneus cortavam as curvas com precisão militar, deixando para trás uma nuvem de poeira vermelha. O ex-operador da Força Delta apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam, enquanto sua mente processava cada cenário possível. "Nunca siga a mesma rota 2 vezes seguidas", havia ensinado a Maia. "Mantenha o telefone sempre carregado", repetia constantemente. "Se algo parecer suspeito, confie no seu instinto e saia imediatamente." Cada conselho que dera à esposa agora ecoava como uma acusação. Deveria ter insistido mais, deveria ter sido mais claro sobre os riscos que os Reapers representavam. O suor escorria por sua testa enquanto ele calculava o tempo. 15 minutos desde o alerta. 16, 17. Cada segundo pesava uma eternidade. Caleb conhecia bem o bosque onde o sinal do anel de emergência havia sido ativado. Área isolada, sem vigilância, perfeita para emboscadas. Seu treinamento militar o mantinha funcional, mas o medo pelo que poderia encontrar ameaçava paralisar seus pensamentos. A quilômetros dali, Maia lutava contra o ardor das cordas em seus pulsos. O calor impiedoso do sol brasileiro castigava sua pele exposta, e o suor que escorria por seu rosto embaçava sua visão. A enfermeira tentava controlar a respiração, como aprendera nos plantões de emergência do hospital. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8. Era sua única defesa contra o pânico que ameaçava consumi-la. O som de galhos quebrando a fez congelar. Não estava sozinha. Vozes masculinas e risos abafados ecoavam entre as árvores. Os Reapers não haviam ido embora completamente. Estavam brincando com ela, como gatos com um rato ferido. Maia fechou os olhos com força.
tentando ignorar a dor lancinante em seus braços e o gosto metálico de sangue em sua boca. Resista em silêncio. A voz de sua avó ecoava em sua memória. Maia repetia essa frase como um mantra, focando toda a sua energia no pequeno anel pressionado contra seu dedo. Aquele dispositivo minúsculo era agora sua única conexão com o mundo exterior, sua única esperança. Os passos se aproximavam novamente. Ela podia sentir a presença deles, circulando, observando. Maia manteve os olhos fechados, recusando-se a dar-lhes a satisfação de ver seu medo. Em sua mente, visualizava Caleb dirigindo em sua direção, calculando rotas, preparando-se. Se conseguisse resistir por mais alguns minutos, talvez tivesse uma chance. O sol continuava sua trajetória implacável no céu, indiferente ao drama que se desenrolava sob seus raios. Duas almas conectadas por amor e perigo, separadas por quilômetros de estrada poeirenta, unidas pela determinação de sobreviver a este dia. O veículo de Dona Lucinda Costa avançava lentamente pela estrada de terra que margeava o bosque. A idosa voltava do mercado quando notou um movimento estranho entre as árvores. Diminuiu ainda mais a velocidade. Ajustando os óculos sobre o nariz fino, foi quando viu 4 homens encapuzados arrastavam uma mulher para dentro da mata. Reconheceu imediatamente Maia Oliveira, a enfermeira que sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso quando se encontravam no posto de saúde. O coração da senhora disparou. Suas mãos enrugadas apertaram o volante com força, enquanto o medo subia pela garganta como bile. Não podia enfrentar aqueles homens. Eram jovens, fortes e violentos. Mas também não conseguiria viver consigo mesma se seguisse em frente fingindo nada ter visto. Com dedos trêmulos, a vizinha pegou o celular do console. Estacionou o automóvel atrás de uma curva, onde não seria vista, e voltou a pé, pisando com cuidado para não fazer barulho. Escondida atrás de um arbusto, Dona Lucinda começou a gravar. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto registrava a cena brutal. Maia sendo amarrada a uma árvore, os homens rindo e proferindo ameaças. Que Deus me perdoe por não fazer mais, murmurou para si mesma. Enviando imediatamente a gravação para o grupo de vizinhos do bairro com uma mensagem desesperada. Enquanto isso, Caleb Oliveira dirigia como se sua vida dependesse disso. E de fato dependia, pois Maia era sua vida inteira. O ex-operador da Força Delta conhecia aquela região como a palma da mão. Abandonou o carro na entrada do bosque e seguiu a pé, movendo-se como a sombra que um dia foi treinado para ser. Quando finalmente alcançou a clareira, o silêncio caiu sobre o lugar. Não havia mais risos, apenas o som do vento nas folhas e a respiração pesada de Maia. Os Reapers já haviam partido, deixando sua marca de terror. Caleb se aproximou com passos calculados, examinando o perímetro com olhos treinados para detectar armadilhas. Ao ver a esposa amarrada, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Maia estava machucada, desidratada, mas seus olhos, aqueles olhos que o conquistaram anos atrás, continuavam ardendo com uma força interior que nenhuma corda poderia conter. Estou aqui. Ele sussurrou, sacando uma faca para cortar as amarras. Maia não chorou, não tremeu. Apenas o encarou com uma dignidade tão profunda que fez Caleb sentir-se pequeno diante dela. O corpo da enfermeira podia estar ferido, mas seu espírito permanecia intacto, indomável como sempre fora. Com mãos firmes e precisas, Caleb Oliveira cortou as amarras que prendiam Maia à árvore. Seus dedos, treinados para operações de alta precisão na Força Delta, agora serviam ao propósito mais importante de sua vida. O rosto do ex-operador revelava uma mistura complexa de emoções.
O alívio profundo por encontrá-la viva contrastava com a fúria gelada que fervia por dentro. "Você está segura agora?" murmurou ele, examinando os pulsos machucados da esposa enquanto a ajudava a se levantar. Maia apoiou-se no marido. Suas pernas bambas após horas, imobilizada. O sol da tarde já começava a se pôr, lançando sombras alongadas pelo bosque. Apesar da exaustão, seus olhos mantinham aquela força que Caleb conhecia tão bem, a mesma determinação que a tornava uma enfermeira respeitada por todos no hospital. "Eles não vão parar", sussurrou ela, a voz rouca pela sede e pelo medo contido. Caleb apertou sua mão com firmeza, olhando diretamente em seus olhos. "Nem eu." A promessa pairou no ar como um juramento sagrado entre eles. Não era apenas uma declaração de proteção, mas um compromisso de enfrentamento. O ex-militar sabia que aquilo não tinha sido um ato isolado. Os Reapers de Red Creek estavam enviando uma mensagem. No caminho para casa, o silêncio no veículo era denso. Maia recostou a cabeça no banco, olhos fechados, respirando profundamente. Caleb dirigia com atenção redobrada, verificando constantemente o retrovisor. A cada esquina, a cada cruzamento, seus olhos treinados buscavam sinais de perigo. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, o vídeo gravado por Dona Lucinda começava sua jornada pelas redes sociais. A idosa, tremendo de medo em sua cozinha, havia enviado a gravação para sua sobrinha na capital, incapaz de guardar para si o horror que testemunhara. "Não posso ficar calada desta vez", escreveu ela na mensagem que acompanhava o arquivo. Em questão de horas, o registro se espalhou como fogo em palha seca, primeiro nos grupos locais, depois em páginas estaduais, até alcançar perfis de ativistas nacionais. As imagens tremidas mostravam claramente o rosto de Maia, a violência dos homens encapuzados, a árvore, as cordas. A cidade que sempre abafara seus conflitos agora se via exposta, nos bares, nas lojas, nas casas de família, em toda parte, as pessoas assistiam horrorizadas ao vídeo. Alguns reconheciam os agressores, apesar dos capuzes. Outros identificavam o local exato no bosque. Muitos reconheciam Maia, a enfermeira que já havia cuidado de seus filhos e pais. O crime que deveria permanecer nas sombras transformava-se rapidamente no estopim de uma revolta coletiva. Red Creek começava a despertar de seu longo silêncio. A noite caiu sobre Red Creek como um manto pesado, mas ninguém dormia tranquilo. Nos becos, nas cozinhas e nos quintais, o vídeo de Maia, amarrada, circulava em sussurros digitais. A indignação fermentava enquanto as luzes da pequena igreja do pastor Joaquim Silva permaneciam acesas até tarde. O pastor, um homem de 60 e poucos anos que sempre mantivera uma postura discreta nos assuntos da cidade, abriu as portas do salão paroquial para um encontro que mudaria tudo. Seu rosto, marcado por rugas profundas, revelava determinação quando começou a falar. "Muitos de vocês não sabem, mas eu marchei em Salvador nos anos 80, disse Joaquim, ajustando os óculos enquanto 20 rostos o encaravam em silêncio. Carreguei amigos feridos por cacetetes. Vi gente morrer por falar a verdade. Dona Lucinda, sentada na primeira fileira, apertava o terço entre os dedos trêmulos. Ao seu lado, Ana Martins tomava notas discretamente, impressionada com a transformação do homem que antes parecia tão comedido. Nossa igreja não será apenas um lugar de oração, mas um refúgio para quem precisa de justiça, continuou o pastor, abrindo um mapa da cidade sobre a mesa de madeira gasta. O que fizeram com Maia Oliveira é apenas a ponta do iceberg. Os Reapers têm intimidado nossa gente há anos, com a bênção de quem deveria nos proteger. No fundo do salão, 3 senhoras serviam café em canecas simples.
O aroma doce do bolo de milho recém-saído do forno preenchia o ambiente, criando uma estranha sensação de normalidade em meio ao caos. Uma delas distribuía folhas de papel, onde os presentes anotavam informações sobre movimentações suspeitas na cidade. Aqui, ninguém mais será silenciado, afirmou Joaquim, sua voz ganhando força. Nem a fé, nem o medo vão nos separar. Um jovem professor levantou a mão, hesitante. Pastor, eles podem vir atrás do senhor também. Essa gente não brinca. O religioso sorriu com serenidade. Filho, tenho 72 anos. O que podem tirar de mim que Deus não possa me devolver em dobro? Enquanto a reunião avançava pela madrugada, estratégias eram traçadas, rotas seguras para denunciantes, códigos para alertas, turnos de vigilância comunitária. A pequena igreja, antes vista como um lugar de conformismo, transformava-se em quartel-general da resistência. Ao final, todos compartilharam o pão doce e o café quente, selando um pacto silencioso. A luta que Maia e Caleb haviam iniciado ganhava agora novos soldados, pessoas comuns armadas apenas com sua indignação e coragem. Quando os participantes deixaram o local, um a um, pela porta dos fundos, levavam consigo mais que planos. Carregavam a certeza de que resistência também se faz com aconchego. Caleb espalhou as fotografias sobre a mesa da cozinha, o rosto tenso à luz amarelada do abajur. Durante 3 dias, ele havia vasculhado redes sociais e conversado com antigos contatos militares para identificar os homens que atacaram Maia Oliveira. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e o ocasional suspiro de frustração. Encontrei algo, murmurou ele, ampliando uma imagem no tablet. Maia se aproximou, ainda com marcas nos pulsos, onde as cordas haviam cortado sua pele. Na foto, um dos agressores erguia o braço em comemoração num bar local. E no dedo anelar reluzia um distintivo inconfundível, o anel da polícia auxiliar de Red Creek. Meu Deus! Sussurrou Maia, apoiando-se na cadeira. São eles que deveriam nos proteger. O ex-operador da Força Delta sentiu o sangue ferver. Não era apenas um grupo de criminosos agindo nas sombras, era um sistema inteiro, com uniforme, distintivo e juramento de proteger. A ficha finalmente caía. Os Reapers tinham proteção oficial. Isso explica por que ninguém foi preso mesmo com o vídeo da Dona Lucinda circulando, disse Maia, passando os dedos pelos cabelos com nervosismo. Eles estão protegendo os próprios. Caleb fechou os punhos sobre a mesa. Vamos precisar de mais do que provas circunstanciais. Eles têm a lei do lado deles, pelo menos no papel. Naquela noite, o casal permaneceu acordado até tarde, traçando estratégias. A enfermeira, antes conhecida por sua discrição no hospital, agora falava com uma determinação que surpreendia até o marido. O trauma havia despertado algo nela, uma força que nem ela mesma conhecia. Se vamos enfrentar o sistema, disse Maia, precisamos ser mais inteligentes que ele. Enquanto organizavam informações, o telefone tocou. Era Paulo Souza, o sargento estadual. Sua voz soava tensa do outro lado da linha. Caleb, vocês estão sendo monitorados. Acabei de ver seu nome numa lista de vigilância. Cuidado com o que falam ao telefone. Ao desligar, o casal trocou olhares preocupados. O que começara como um ataque brutal havia se transformado numa guerra silenciosa contra forças muito maiores do que imaginavam. Não era mais apenas sobre justiça para Maia, era sobre expor a corrupção que sufocava Red Creek há anos. Eles pensam que nos intimidam, disse Caleb, guardando as fotos numa pasta. Mas não sabem com quem estão lidando. Maia assentiu, apertando a mão do marido. A luta seria longa, perigosa e incerta,
mas pela primeira vez desde o ataque, ela não sentia medo, apenas uma determinação implacável de transformar sua dor em mudança. Ana Martins estacionou seu carro alugado na entrada de Red Creek, atraída pelo burburinho incomum que circulava nas redes sociais. A jornalista investigativa não planejava parar naquela cidade, mas seu faro para histórias importantes a fez desviar da rota original. Caderno em mãos, ela percorreu as ruas estreitas, sentindo a tensão que pairava no ar como uma névoa densa. Quando finalmente encontrou a casa de Maia Oliveira, Ana foi recebida com olhares desconfiados. A enfermeira, ainda com marcas visíveis nos pulsos, hesitou antes de convidá-la para entrar. "Estou aqui para ouvir sua versão, não para distorcê-la", garantiu a repórter, enquanto Maia servia um café simples na cozinha modesta. A conversa fluía quando foram interrompidas por batidas violentas na porta. Um homem de terno amassado e gravata torta se apresentou como assessor do prefeito. Seus olhos percorreram a sala com desprezo antes de fixarem-se em Ana. "Jornalistas não são bem-vindos em assuntos internos", vociferou ele, inclinando-se de forma intimidadora. "Sugiro que pegue suas coisas e siga a viagem antes que seu veículo sofra algum acidente." Após a saída do homem, o silêncio pesou entre as duas mulheres. Ana fechou seu caderno lentamente. Uma decisão formando-se em sua mente. "Isso acontece sempre?" perguntou. Maia assentiu, os olhos fixos na janela, com todos que tentam ajudar. Naquela noite, hospedada no único hotel da cidade, a jornalista ligou para seu editor. "Vou ficar mais tempo. Há algo grande acontecendo aqui." Nos dias seguintes, Ana mergulhou na investigação. Conversou com Dona Lucinda, que lhe mostrou o vídeo original do sequestro. Entrevistou discretamente o pastor Joaquim, que revelou detalhes sobre a influência dos Reapers na política local. Sua primeira reportagem foi publicada uma semana depois. O impacto foi imediato. Telefones em Red Creek não paravam de tocar. Pessoas de cidades vizinhas começaram a aparecer, relatando casos semelhantes. Maia, inicialmente relutante em se tornar figura pública, viu seu nome ecoar por toda a região. "Não queria isso", confessou ela a Ana durante uma tarde chuvosa. "Às vezes não escolhemos nossas batalhas", respondeu a repórter. "Elas nos escolhem." A cada nova matéria publicada, mais denúncias surgiam. Famílias que haviam perdido terras, comerciantes extorquidos, jovens agredidos pela polícia. Todos encontravam coragem para falar, inspirados pela resistência de Maia. Ana sabia que estava arriscando sua carreira, e talvez mais. Seu editor já sinalizava preocupação com possíveis processos. Mas ao ver pessoas que antes sussurravam agora falando em voz alta, ela tinha certeza. Algumas histórias precisam ser contadas, não importa o preço. O relógio marcava 3 da manhã quando batidas suaves soaram na porta da casa de Maia e Caleb Oliveira. Caleb, ainda desperto, com os reflexos de sua formação militar à flor da pele, segurou uma arma enquanto Maia espiava pela janela lateral. Uma silhueta feminina tremia sob a luz fraca do poste. "É Nádia Costa", sussurrou Maia. Reconhecendo a jovem de 22 anos, que frequentemente visitava o hospital para trabalho voluntário. Quando abriram a porta, Nádia entrou rapidamente, olhando para trás como se estivesse sendo perseguida. Seus olhos vermelhos e inchados denunciavam horas de choro. Nas mãos, uma pasta de couro marrom apertada contra o peito como um escudo. "Eu não podia mais suportar", disse a jovem, a voz entrecortada por soluços. "Meu pai, a construtora dele. E tudo está conectado." Maia conduziu Nádia até a cozinha, enquanto Caleb verificava os arredores da casa. O cheiro de chá de camomila logo preencheu o ambiente,
criando uma bolha de segurança temporária. A filha do empresário Costa, herdeira de um dos maiores patrimônios da região, parecia agora pequena e vulnerável sob a luz amarelada. Os Reapers são pagos pela empresa do meu pai, confessou, abrindo a pasta sobre a mesa. Estes são contratos disfarçados. Transferências bancárias, fotos de reuniões. Ele usa a gangue para intimidar moradores que não querem vender terrenos para seus empreendimentos. Os documentos revelavam um esquema meticuloso. A construtora Costa financiava os Reapers para aterrorizar famílias, forçando-as a vender propriedades por valores irrisórios. O ataque a Maia não havia sido aleatório. A enfermeira havia organizado um abaixo-assinado contra a demolição de um centro comunitário no bairro onde trabalhava. E quando vi seu rosto naquele vídeo, Nádia engoliu em seco, reconheci o anel de um dos homens. É o mesmo que meu pai entregou ao chefe de segurança da empresa no Natal passado. Caleb retornou à cozinha, sentando-se silenciosamente enquanto analisava os papéis. Maia segurou as mãos trêmulas da jovem. Você sabe o que isso significa para sua família, não sabe? Perguntou a enfermeira suavemente. Nádia assentiu, lágrimas escorrendo livremente. E não posso mais chamar de família algo construído sobre o sofrimento dos outros, respondeu, a voz encontrando firmeza pela primeira vez. Escolhi não herdar o crime. Maia reconheceu naquele momento uma coragem que poucos adultos demonstravam. Abraçou a jovem, sentindo o corpo dela relaxar ligeiramente. Você tem um lugar aqui, disse, trocando um olhar significativo com Caleb. Sempre terá. Enquanto o sol começava a nascer, 3 pessoas unidas pelo acaso e pela justiça preparavam-se para enfrentar a tempestade que viria. O sangue poderia definir o passado, mas as escolhas determinariam o futuro de Red Creek. As chamas devoravam a madeira antiga da igreja com uma fome insaciável. Pastor Joaquim Silva acordou tossindo, o cheiro de fumaça invadindo seus pulmões antes mesmo de abrir os olhos. Sem hesitar, o líder comunitário correu pelos corredores, batendo em cada porta onde os idosos que buscaram refúgio dormiam. Fogo! Saiam agora! Gritava, enquanto ajudava Dona Lucinda a se levantar. A vizinha de Maia tremia, agarrando sua bolsa onde guardava o celular que havia registrado o crime. O grupo de 7 idosos seguiu o pastor até a porta dos fundos, enquanto o teto começava a estalar. Conseguiram escapar por pouco, observando impotentes as labaredas consumirem o que, nas últimas semanas, havia se tornado mais que um templo. Era o coração da resistência de Red Creek. O alarme de incêndio ecoou pela cidade adormecida. Em minutos, dezenas de moradores chegaram. Alguns de pijama, outros vestindo às pressas o que encontravam pelo caminho. Caleb Oliveira foi um dos primeiros, organizando uma corrente humana para passar baldes de água, enquanto os bombeiros não chegavam. Eles pensam que nos silenciarão com fogo, murmurou o ex-militar para si mesmo, o rosto iluminado pelo brilho alaranjado das chamas. Maia chegou logo depois, correndo até o pastor que estava sentado na calçada, respirando com dificuldade. Ela checou seus sinais vitais com a precisão de enfermeira que era, garantindo que o homem estivesse bem, apesar do susto. Estou bem, filha, disse Joaquim, segurando a mão de Maia. Eles podem queimar paredes, mas não conseguem queimar nossa fé ou nossa coragem. Enquanto os bombeiros finalmente chegavam e combatiam o incêndio, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas formaram um círculo ao redor da igreja em chamas. Alguém começou a cantar um hino, baixinho. Outros se juntaram, as vozes crescendo em volume e determinação. O amanhecer encontrou a estrutura da igreja parcialmente destruída, mas o pátio repleto. Famílias trouxeram café e pão. Crianças desenhavam cartazes.
Idosos compartilhavam histórias de outros tempos em que a comunidade havia enfrentado desafios. Foi então que Maia Oliveira, sempre tão reservada, subiu nos degraus chamuscados da entrada. O silêncio se espalhou como ondas quando ela ergueu a voz pela primeira vez em público. Eles queimaram nossa igreja pensando que nos dispersariam, disse, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Mas esqueceram que não precisamos de paredes para nos unir. Aqui, ninguém mais será esquecido. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Naquele momento, todos entenderam. O que deveria ser um golpe fatal havia se transformado no verdadeiro nascimento do movimento. O fogo, em vez de destruir, havia forjado algo muito mais forte. O sol se punha quando Caleb Oliveira estacionou seu veículo em frente à delegacia estadual. Carregava uma pasta marrom com documentos cuidadosamente organizados, provas que ligavam os Reapers à polícia local e ao empresário Costa. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de determinação. O sargento Paulo Souza o recebeu em uma sala pequena nos fundos. O policial veterano tinha olheiras profundas e mãos que não paravam de tamborilar na mesa de madeira gasta. Sei que você conhece a verdade, disse Caleb, empurrando a pasta na direção do sargento. Eles quase mataram minha esposa. Paulo folheou os documentos, seu rosto endurecendo a cada página. O ex-operador da Força Delta observava cada reação, pronto para qualquer movimento suspeito. Eu sempre soube, confessou finalmente o sargento, passando a mão pelo cabelo grisalho. Mas fazer algo, isso é diferente. A confissão pairou no ar como fumaça. Paulo revelou que há anos testemunhava a corrupção se espalhar como veneno. Mas o medo de retaliação contra sua família o mantivera em silêncio. Cada palavra carregava o peso da culpa acumulada. Não estou pedindo que seja herói, respondeu Caleb. Estou pedindo que faça seu trabalho. Algo mudou no olhar do policial. Talvez fosse a chance de redenção ou simplesmente o cansaço de carregar o fardo da omissão. Paulo guardou as provas em seu cofre pessoal e apertou a mão de Caleb com firmeza. Vou proteger vocês dois. É o mínimo que posso fazer. Enquanto isso, nas ruas de Red Creek, a tensão crescia como tempestade no horizonte. Viaturas policiais circulavam lentamente pelos bairros onde os protestos aconteciam. Oficiais fotografavam manifestantes, anotavam placas de carros estacionados próximos às reuniões. Maia Oliveira percebeu a mudança ao sair do hospital. Um carro de patrulha a seguiu por 3 quarteirões antes de dobrar em outra direção. A enfermeira sentiu o peso dos olhares, mas manteve a cabeça erguida. No mercado local, idosos que participavam dos encontros na igreja foram abordados por policiais pedindo identificação. Na escola, filhos de manifestantes relatavam perguntas estranhas feitas por agentes que visitavam as salas de aula. A cidade, antes marcada por conversas abertas nas calçadas e praças, agora sussurrava. Janelas fechavam-se quando viaturas passavam. Mensagens de texto substituíram ligações. Olhares substituíram palavras. Red Creek transformava-se num campo de batalha silencioso, onde cada esquina podia esconder um aliado ou um inimigo. A linha invisível estava traçada. De um lado, aqueles que exigiam justiça. Do outro, os que fariam qualquer coisa para manter o poder. E no meio desse campo minado, Paulo Souza dava seu primeiro passo rumo à redenção. A praça central de Red Creek nunca havia testemunhado tamanha mobilização. Centenas de pessoas se reuniram em protesto pacífico. Cartazes erguidos contra o céu nublado. Maia Oliveira estava na linha de frente, seu rosto cansado, mas determinado. Ao seu lado, Caleb segurava sua mão, os olhos atentos, escaneando constantemente a multidão. Justiça para todos! Gritavam em uníssono.
O pastor Joaquim liderava orações, enquanto Dona Lucinda distribuía água aos manifestantes mais idosos. A tensão pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Foi quando as viaturas chegaram, freadas bruscas. Portas batendo, cacetetes em punho, o delegado Marcos, conhecido por sua lealdade ao empresário Costa, apontou diretamente para Caleb. Prendam aquele homem. Está incitando terrorismo doméstico. Maia mal teve tempo de reagir. 3 policiais avançaram sobre seu marido, derrubando-o violentamente no asfalto. O ex-militar não resistiu, sabendo que qualquer reação seria usada contra ele. Soltem ele! Ele não fez nada! Maia gritou, sendo contida por 2 manifestantes que a impediram de ser presa também. Dezenas de celulares capturavam tudo. Ana Martins, posicionada estrategicamente, transmitia ao vivo para sua rede de notícias. Estamos testemunhando o abuso de autoridade em plena luz do dia, narrava a jornalista, sua voz trêmula de indignação. Caleb foi arrastado para a viatura, o rosto pressionado contra o vidro, olhos fixos em Maia. Não havia medo naquele olhar, apenas determinação. Um código silencioso entre eles. Continue. Quando o veículo partiu, um silêncio pesado dominou a praça. Maia sentiu algo quebrar dentro de si. Não era desespero, mas uma barreira. O medo que a acompanhara desde o ataque no bosque se transformou em combustível. Eles podem levar um de nós. Sua voz ecoou, inicialmente baixa, depois crescendo, mas não podem silenciar todos nós. A multidão reagiu como uma onda. O sargento Paulo Souza, presente à paisana, aproximou-se discretamente de Maia. Vou fazer o que puder por seu marido. Enquanto isso, você precisa liderar. Naquela mesma noite, a casa do pastor Joaquim, improvisada como centro de operações após o incêndio da igreja, estava lotada. Maia, no centro da sala, distribuía tarefas com a precisão de uma estrategista militar. Precisamos de advogados, jornalistas, testemunhas. Cada um de vocês tem um papel. Ana Martins mostrava as imagens que haviam viralizado. Nádia Costa, usando seus conhecimentos jurídicos recém-adquiridos, explicava as violações constitucionais cometidas pela polícia. Enquanto a cidade dormia, uma revolução nascia. Maia, que sempre curara feridas como enfermeira, agora tratava as feridas de uma comunidade inteira. A tentativa de silenciá-la havia falhado espetacularmente. No lugar da mulher amarrada à árvore, surgia uma líder que faria Red Creek tremer até suas fundações. O som de botas pesadas ecoou pelo quintal dos Oliveira quando 4 homens chegaram ao anoitecer. Maia reconheceu imediatamente o rosto marcado de Carlos Mendes, sargento que serviu com seu marido no Afeganistão. Ele e outros 3 veteranos da Força Delta abraçaram Caleb com força, trazendo não apenas solidariedade, mas também habilidades que a cidade jamais imaginara necessárias. Ninguém toca na família de um irmão de armas e sai impune, disse Carlos, colocando sobre a mesa uma pasta com documentos. Os veteranos haviam montado um esquema de vigilância nos últimos 3 dias, fotografando encontros secretos entre o xerife local e membros dos Reapers. Maia observou as imagens com um nó na garganta. Ali estava a prova que precisavam. O xerife Rodrigues recebendo envelopes do empresário Costa em um posto de gasolina afastado. Em outra foto, o mesmo homem que a amarrara à árvore aparecia uniformizado, em serviço na delegacia. Estamos lidando com um sistema inteiro, não apenas uma gangue, explicou Caleb, enquanto os veteranos organizavam um mapa da cidade sobre a mesa da cozinha. Marcaram pontos estratégicos, rotas de fuga e locais seguros. A notícia da chegada dos veteranos correu pela vizinhança como fogo.
Dona Lucinda foi a primeira a bater à porta, trazendo uma terrina de sopa de mandioca. Para alimentar quem nos protege, disse a idosa com um sorriso tímido, mas determinado. Em 2 dias, a casa dos Oliveira transformou-se em quartel-general não oficial. Maia, usando seus conhecimentos de primeiros socorros, começou a ensinar técnicas básicas de atendimento emergencial para um grupo de 15 vizinhos. No quintal, Caleb e os veteranos revezavam-se dando instruções de defesa pessoal. Não estamos formando um exército, explicava Maia às mulheres reunidas na sala. Estamos criando uma comunidade que sabe se proteger. As noites em Red Creek ganharam um novo ritmo. Grupos de 3 ou 4 pessoas faziam rondas pacíficas pelas ruas, sempre com celulares prontos para registrar qualquer abordagem suspeita. No centro comunitário improvisado na garagem de Paulo Souza, um advogado voluntário explicava direitos básicos e como proceder em caso de abordagem policial. A tensão era palpável. Carros da polícia passavam lentamente em frente às casas dos envolvidos. Ameaças anônimas chegavam por telefone. Mas, pela primeira vez, os moradores não se sentiam sozinhos. Eles têm armas e distintivos, disse um jovem assustado durante uma reunião. Maia segurou sua mão com firmeza antes de responder. E nós temos algo mais poderoso. Temos uns aos outros. E isso eles nunca poderão tirar de nós. Maia Oliveira recebeu a informação através de um bilhete anônimo deixado embaixo de sua porta. Seus dedos tremeram ao ler que os Reapers planejavam uma operação para destruir todas as provas que os incriminavam. Arquivos, gravações, documentos, tudo seria jogado no fundo do Lago da Pedreira local na noite seguinte. Precisamos agir rápido, disse ela a Caleb, que analisava um mapa da região. O ex-operador da Força Delta assentiu, mas seus olhos revelavam preocupação. O problema não é só chegar lá, respondeu ele. É saber quem está realmente do nosso lado. A tensão pairava no ar como névoa densa. Desde que o movimento começara, a cidade havia se transformado num campo minado de lealdades divididas. Vizinhos, que antes compartilhavam café, agora se olhavam com suspeita. A enfermeira sabia que havia informantes infiltrados entre seus aliados, assim como tinham os seus próprios entre os Reapers. Naquela tarde, Maia reuniu um pequeno grupo no porão da casa de Dona Lucinda. A idosa ofereceu chá enquanto observava atentamente cada rosto presente. Paulo Souza estava lá, ainda vestindo o uniforme de sargento, arriscando tudo pela causa. Ana Martins tomava notas discretamente, enquanto Nádia Costa, com olheiras profundas, evitava falar sobre o pai. Não podemos contar a ninguém sobre o plano completo, explicou Maia. Cada um saberá apenas sua parte. A comunicação entre eles passou a ser feita através de códigos e mensagens fragmentadas. Caleb estabeleceu um sistema de verificação cruzada para cada informação recebida. Um passo em falso significaria não apenas perder as provas, mas possivelmente vidas. Naquela noite, Maia não conseguiu dormir. Sentada na varanda de casa, observava as luzes da cidade enquanto girava o anel de emergência no dedo. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente. Quando a verdade é sua única arma, você precisa protegê-la com a própria vida. No dia seguinte, mensagens codificadas circularam entre telefones descartáveis. Veículos foram posicionados estrategicamente. Equipamentos de gravação foram testados e escondidos. O plano tomava forma, como um quebra-cabeça sendo montado por mãos diferentes. O pastor Joaquim ofereceu uma oração silenciosa quando o grupo se dispersou ao entardecer. Ninguém sabia exatamente quem estaria na pedreira, apenas que precisavam estar lá antes dos Reapers. Maia guardou uma foto de Caleb no bolso antes de sair.
Ela sabia que estavam prestes a enfrentar não apenas uma gangue, mas um sistema inteiro construído sobre silêncio e medo. A noite seria longa e o amanhecer incerto. A noite abraçava Red Creek com seu manto escuro quando Maia Oliveira, Nádia Costa e o sargento Paulo Souza se reuniram na entrada da pedreira. A lua, parcialmente escondida por nuvens densas, oferecia apenas uma luz tímida sobre o grupo de voluntários que os acompanhava. O plano havia sido meticulosamente elaborado durante dias, cada detalhe revisado para evitar falhas. Todos com os celulares carregados? Sussurrou Maia, ajustando o dispositivo no bolso. O cascalho estalava sob seus pés enquanto o grupo avançava cautelosamente entre as sombras. O cheiro de terra úmida e minerais invadia suas narinas, misturando-se com o aroma de mato e água parada do lago próximo. Paulo posicionou 3 pessoas em pontos estratégicos, garantindo visibilidade de todos os ângulos da operação. Lembrem-se, nada de heróis hoje. Apenas documentem, orientou o sargento, os anos de experiência evidentes em sua voz controlada. Nádia tremia levemente. Não de medo, mas de determinação. A jovem que havia traído o próprio sangue agora estava pronta para testemunhar a destruição das provas que incriminavam seu pai. Eles virão por aquele acesso, apontou, conhecendo bem os procedimentos da empreiteira familiar. O silêncio foi quebrado pelo ronco distante de motores. 3 caminhões surgiram na curva, faróis cortando a escuridão como olhos mecânicos. Maia sentiu o coração acelerar. Aquele momento definiria tudo. Agora, murmurou, ativando a transmissão ao vivo em seu perfil. Sua voz, embora baixa, carregava uma força que havia crescido desde o dia em que fora amarrada àquela árvore. Estamos testemunhando a destruição de evidências pela gangue Reapers, apoiados por autoridades locais. Os veículos pararam e homens começaram a descarregar caixas e pastas. Documentos foram empilhados à beira do lago, enquanto outros eram triturados em máquinas portáteis. A enfermeira narrava cada movimento. Sua câmera captando rostos, placas, ações incriminadoras. O grupo manteve-se imóvel, protegido pela vegetação, enquanto a transmissão atingia centenas, depois milhares de espectadores. Comentários de indignação surgiam em tempo real. A verdade, finalmente exposta, espalhava-se como fogo em palha seca. Foi quando o inesperado aconteceu. Luzes azuis e vermelhas cortaram a noite. Sirenes rasgaram o silêncio. Agentes federais emergiram de todos os lados, armas em punho. FBI. Parados, mãos onde possamos ver. Maia olhou para Paulo, que sorriu discretamente. O sargento havia feito contatos além do esperado. A operação, que começara como um ato desesperado de resistência, transformava-se em justiça oficial. A cidade inteira assistia, hipnotizada, enquanto os responsáveis eram algemados sob o céu estrelado de Red Creek, a verdade finalmente iluminada após tanto tempo nas sombras. Sob o céu alaranjado da pedreira, Maia Oliveira permaneceu firme, enquanto agentes federais algemavam os responsáveis. Seus olhos, que já haviam conhecido o terror, agora refletiam a força de uma cidade inteira. Quando o empresário Costa passou por ela, escoltado, Maia segurou seu olhar sem hesitar. Agora, Red Creek é de quem tem coragem, disse ela, com voz clara o suficiente para que todos ouvissem. O empresário desviou o olhar primeiro, ombros caídos sob o peso da vergonha pública. Nádia, sua filha. Observava à distância o rosto marcado por lágrimas silenciosas, mas a postura ereta de quem escolheu o lado certo da história. Nas semanas seguintes, o Tribunal da Comarca se transformou no epicentro da atenção estadual. Câmeras transmitiam cada depoimento.
cada prova apresentada. O promotor público, munido dos documentos fornecidos por Nádia e das gravações recuperadas, desmontava metodicamente o esquema que havia sufocado a cidade por anos. Caleb assistia ao julgamento diariamente, sentado na primeira fileira. O ex-operador da Força Delta, que conhecia batalhas em terras distantes, agora testemunhava uma guerra diferente, travada com palavras, provas e coragem cívica. Oferecemos um acordo para encerrar o caso rapidamente, confidenciou o promotor a Maya durante um intervalo. Penas reduzidas em troca de confissões completas. Ela balançou a cabeça negativamente antes mesmo que ele terminasse. Sem reparação para as vítimas, não há acordo possível, respondeu a enfermeira, cruzando os braços. Cada família ameaçada, cada pessoa silenciada, cada negócio destruído, todos merecem mais que justiça simbólica. O pastor Joaquim organizou vigílias em frente ao tribunal. O líder religioso, antes visto como moderado, agora conduzia orações que soavam como manifestos de esperança. Dona Lucinda, que antes tremia ao gravar o crime, agora compartilhava seu testemunho com voz firme, inspirando outros idosos a fazerem o mesmo. Paulo Souza, o sargento que escolheu o lado certo no momento crucial, forneceu provas internas que conectavam a delegacia local aos Reapers. Seu depoimento, doloroso e necessário, expôs como o racismo institucional havia se infiltrado no sistema. Ana Martins cobria cada sessão, seus artigos circulando muito além das fronteiras de Red Creek. A jornalista transformava termos jurídicos em histórias humanas, garantindo que ninguém esquecesse os rostos por trás dos processos. Quando o veredito foi anunciado, culpados em todas as acusações, o silêncio no tribunal foi quebrado por um suspiro coletivo. Maya apertou a mão de Caleb, sentindo o peso daquela vitória. As cicatrizes permaneceriam, tanto as visíveis quanto as invisíveis, mas agora poderiam começar a sarar sob a luz da verdade. A reconstrução de Red Creek avançava, mas as cicatrizes permaneciam profundas. A delegacia, outrora símbolo de autoridade inquestionável, agora recebia protestos diários. Moradores de todas as idades se revezavam em vigílias silenciosas diante do prédio, segurando cartazes com nomes de vítimas e exigindo reformas estruturais. Paulo Souza observava da janela, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros enquanto tentava reconstruir a confiança da comunidade. O antigo bosque onde Maya Oliveira havia sido amarrada transformou-se no Freedom Grove, um espaço de memória e renovação. Naquela manhã de domingo, o local recebia seus primeiros visitantes oficiais. Crianças corriam entre as árvores novas, suas risadas afastando os ecos de violência que antes dominavam o ambiente. Idosos caminhavam devagar pelos caminhos recém-pavimentados, compartilhando histórias e memórias. Dona Lucinda estava entre eles. Seu rosto enrugado, revelando um sorriso tímido, enquanto apontava para uma placa comemorativa. Foi aqui que tudo mudou, explicava a senhora para um grupo de adolescentes curiosos. Quando vi o que fizeram com a enfermeira, pensei que morreria de medo. Mas aprendi que o medo só vence quando ficamos calados. Famílias inteiras se reuniam para plantar novas mudas de árvores nativas. Cada uma recebia uma plaquinha com o nome de quem a plantou e uma palavra de esperança. Maya e Caleb plantaram a sua no centro do bosque, um ipê amarelo que, segundo a tradição local, floriria nas épocas mais difíceis do ano. Do outro lado da cidade, a reconstrução da igreja do pastor Joaquim avançava rapidamente. Doações chegavam de todo o país, permitindo que o templo renascesse das cinzas. Porém, não seria apenas um local de culto. O projeto, desenhado com a participação da comunidade,
Incluía um centro de justiça restaurativa, onde vítimas e agressores poderiam buscar caminhos de reconciliação. Cada tijolo aqui tem um significado, explicava Joaquim para os voluntários que ajudavam na obra. O pastor, com as mãos calejadas pelo trabalho manual, erguia os blocos com determinação renovada. Estamos construindo mais que paredes. Estamos erguendo um monumento ao fato de que ninguém mais será esquecido em nossa cidade. À noite, quando os trabalhadores iam embora, Maia costumava visitar o canteiro de obras. Caminhava entre as estruturas inacabadas, tocando nas paredes ainda frias. Em cada superfície áspera, sentia a promessa de um futuro onde o silêncio não seria mais sinônimo de opressão, mas de respeito. Um futuro que ela e tantos outros haviam conquistado com lágrimas, coragem e uma determinação inabalável de transformar dor em esperança. 6 meses após os eventos que transformaram Red Creek, Anna Martins sentou-se na varanda da pequena casa que alugara na cidade. O livro em suas mãos ainda cheirava a tinta fresca. Vozes de Red Creek, a Revolução Silenciosa. Trazia na capa uma foto do Freedom Grove ao amanhecer. A jornalista, que chegara por acaso àquela cidade, agora era reconhecida nacionalmente pela coragem de expor a verdade quando todos preferiam silêncio. O lançamento do livro-reportagem atraiu uma multidão ao centro comunitário. Estudantes de jornalismo viajaram quilômetros para ouvir Ana falar sobre ética e compromisso social. Nosso dever não é apenas contar histórias, mas devolver às pessoas o direito de contarem suas próprias narrativas, explicou ela, enquanto assinava exemplares com mãos que já não tremiam de medo. Naquela mesma semana, Nádia Costa defendeu seu primeiro caso como advogada de direitos humanos. A filha do empresário mais poderoso da região agora ocupava uma sala modesta no centro da cidade, onde atendia gratuitamente quem não podia pagar por representação legal. O rompimento com o pai custara seu conforto material, mas trouxera uma paz que o dinheiro jamais compraria. Escolher o lado certo da história nem sempre é fácil, mas é sempre necessário, disse Nádia durante uma palestra para estudantes de direito. Sua transformação inspirava outros jovens privilegiados a questionarem suas próprias famílias e o sistema que os beneficiava. O sobrenome Costa, antes associado a poder e corrupção, começava a ganhar novo significado através de suas ações. Enquanto isso, o sargento Paulo Souza implementava mudanças significativas na segurança pública. Promovido após sua participação decisiva na Operação da Pedreira, ele agora liderava o programa Polícia com o Povo, que incluía rondas a pé, reuniões comunitárias mensais e treinamento em direitos humanos para todos os oficiais. Cada dia é uma chance de fazer diferente, comentou Paulo durante uma reunião na delegacia renovada, onde fotos dos novos projetos substituíam os antigos cartazes de procurados. O programa reduziu drasticamente os índices de violência policial e aumentou a confiança da população nas autoridades. As 3 trajetórias se cruzavam frequentemente. Ana documentava o trabalho de Paulo e representava juridicamente fontes vulneráveis através do escritório de Nádia. O trio formava, junto com Maia e Caleb, o núcleo de uma nova Red Creek, uma cidade que aprendera que justiça e memória andam de mãos dadas. Nas escolas, o livro de Ana tornara-se leitura obrigatória. Nas delegacias, os métodos de Paulo viraram modelo estadual. Nos tribunais, os casos de Nádia estabeleciam precedentes importantes. A transformação pessoal de cada um deles provava que redenção não era apenas possível, mas necessária para a cura coletiva. Dona Lucinda Costa, de 73 anos, caminhava lentamente pela praça central com seu colete laranja de vigilante comunitário,
Quem diria que a mesma senhora que tremera ao gravar o sequestro de Maia agora liderava um grupo de idosos em rondas diárias pela cidade? Seu cajado de madeira batia no chão com autoridade enquanto ela cumprimentava os comerciantes. "Bom dia, minha filha. Tudo em ordem por aqui?" perguntava a cada lojista, com um sorriso que escondia a determinação de ferro que surgira após os eventos traumáticos. Os idosos da igreja do pastor Joaquim, antes os mais resistentes a qualquer mudança, agora eram os guardiões mais dedicados de Red Creek. Organizados em turnos, eles mantinham olhos atentos e celulares sempre à mão. A sabedoria dos anos se transformara em ferramenta de proteção. Nas ruas antes silenciadas pelo medo, o som de música voltava a ecoar. A primeira festa comunitária após a queda dos Reapers reuniu quase toda a população. Mesas longas cobertas de toalhas coloridas ocupavam a avenida principal, enquanto o cheiro de bolo de milho caseiro e café fresco se misturava ao aroma de churrasco. "Passe esse chá gelado pro Paulo", dizia uma senhora ao entregar um copo ao sargento Souza, que sorria sem o peso que antes carregava nos ombros. O policial, agora respeitado pela comunidade, participava ativamente das celebrações, construindo pontes onde antes havia muros. As crianças corriam livremente entre as mesas, algo impensável meses antes. Músicas gospel tocavam no sistema de som instalado em frente à igreja reconstruída, enquanto casais de todas as idades dançavam sem pressa. Maia observava tudo de um banco, emocionada. A enfermeira ainda carregava as marcas invisíveis daquele dia no bosque. Mas cada festa, cada abraço, cada sorriso era um passo na reconstrução, não apenas da cidade, mas de sua própria alma. "Precisamos lembrar para não repetir", disse Ana Martins, sentando-se ao lado de Maia com seu caderno de anotações. A jornalista documentava meticulosamente cada ritual de cura coletiva, transformando dor em história e história em lição. No centro da praça, um pequeno memorial havia sido erguido, não glorificando a violência, mas honrando a resistência. A cada conquista da comunidade, a aprovação de uma nova lei, a inauguração do Centro de Apoio às Vítimas, a formatura da primeira turma de defensores comunitários, uma nova placa era adicionada. O trauma ainda estava lá, como uma cicatriz que dói quando o tempo muda. Mas Red Creek havia aprendido a transformar luto em celebração, medo em vigilância amorosa e silêncio em música. Enquanto o sol se punha, as luzes coloridas se acendiam, iluminando rostos que agora sabiam o verdadeiro significado de comunidade. O sol da tarde banhava a praça central de Red Creek, onde Maia Oliveira passava os dedos sobre a placa memorial de bronze recém-instalada. O metal aquecido parecia transmitir não apenas calor, mas a energia pulsante de tudo que a comunidade havia conquistado. "Para que nunca esqueçamos o preço da liberdade", dizia a inscrição, eternizando a luta que transformara a cidade. 3 anos haviam se passado desde aquela tarde no bosque. Maia agora coordenava o programa Mulheres em Movimento, reunindo-se semanalmente com jovens líderes no centro comunitário construído onde antes ficava a igreja incendiada. A enfermeira compartilhava não apenas estratégias de organização, mas ensinava que resistência verdadeira nascia da combinação entre empatia profunda, planejamento estratégico e amor incondicional pela comunidade. "O medo só vence quando estamos sozinhos", dizia ela às participantes, enquanto serviam café em canecas de cerâmica feitas por artesãos locais. "Nossa força está na rede que construímos." No outro lado da cidade, Caleb Oliveira transformara uma antiga loja abandonada em centro de treinamento de autodefesa. O ex-operador da Força Delta ensinava técnicas de proteção pessoal e coletiva para moradores de todas as idades.
Suas aulas iam além dos movimentos físicos. Ensinavam confiança, presença e o direito fundamental de ocupar espaços sem medo. Não formamos guerreiros, explicava ele aos alunos. Formamos cidadãos que sabem seu valor. Nas manhãs de domingo, o casal caminhava pelo Freedom Grove, o antigo bosque agora replantado com árvores nativas e flores silvestres. Crianças corriam entre os troncos jovens, idosos descansavam nos bancos de madeira reciclada, e famílias inteiras participavam dos mutirões de plantio organizados pelo pastor Joaquim, cuja barba branca agora simbolizava tanto sabedoria quanto resistência. Red Creek ainda carregava cicatrizes. Algumas casas mantinham marcas de tiros. Certos olhares ainda se desviavam em conversas difíceis, e o nome dos Reapers às vezes surgia em sussurros. Mas a cidade havia despertado. As festas comunitárias voltaram com força total, misturando música, comida e celebração da diversidade que agora era motivo de orgulho. Ana Martins retornava periodicamente para documentar a evolução da comunidade. Paulo Souza liderava uma polícia que finalmente servia ao povo. Nádia Costa, agora advogada respeitada, representava juridicamente quem antes não tinha voz. Maia e Caleb, de mãos dadas sob o céu alaranjado do entardecer, contemplavam o horizonte de sua cidade transformada. Não perfeita, mas viva, consciente e determinada a escrever cada página de sua história com a própria letra.